E queria que você que já chegou, que está aqui, vá chamando outros. E, e a gente vai ler no livro de Provérbios, no capítulo 28. Hoje de manhã eu falei sobre os versículos anteriores do Papo de Graça, que diz: fogem os perversos sem que ninguém os persiga. O justo é intrépido como um leão. Falei isso hoje de manhã no papo e falei longamente. Você encontra aí nas plataformas, inclusive aqui. Houve um problema, a gente não conseguiu gravar no Instagram, mas nós vamos colocar aqui para todo mundo. E falei sobre isso, sobre a psicologia desse provérbio. Por que que os perversos fogem sem que ninguém os persiga? E conversamos a respeito, e eu queria que você fosse lá e ouvisse. Vai ser muito bom, muito proveitoso mesmo. Eu tenho certeza que o será. E agora, no entanto, eu quero ler a partir de onde eu parei hoje, que é no verso 4, que diz assim, aqui em Provérbios 28, diz: os que desamparam a lei, e ele está se referindo a, ao direito, ao que é justo, ao que é bom. Ele está se referindo àquilo que molda qualquer que seja a consciência minimamente humana, na percepção de si mesmo e no respeito pelo outro também. É por isso que ele usa a palavra lei, e ela está aqui, inclusive, no minúsculo, para se referir à consciência. Os que desamparam essa referência, os que desamparam a consciência, louvam o perverso. Que coisa interessante. Quando você entrega a sua própria consciência, a sua própria lei, a referência do que seja humano, isso é o mínimo que eu posso dizer. Eu não estou considerando nenhum outro tipo de consciência mais refinada da palavra de Deus habitando na gente. Não, eu estou apenas dizendo acerca desse reconhecimento mínimo que todo mundo que ainda seja humano só se desumanizar de tal modo que sobre apenas a cara, o boneco de carne, a aparência do homem, mas ali dentro já não há a lei do homem, a consciência do homem, a certeza do que faz um homem e do seu olhar divinamente iluminado, enxergando o próximo e a criação. Isso é ser humano. Os que desamparam isso, os que desamparam essa referência, louvam o perverso. O cara não tem mais perspectiva, ele se corrompeu, ele se torna capaz de elogiar aquilo e aquele que traz o mal, que desestrutura, que quebra, que realiza sua perversidade contra o próximo porque tenha poder. Os que desamparam essa consciência louvam o perverso. Se você desamparar, se você não cuidar, preste atenção no que eu estou dizendo. Se você não cuidar da sua consciência, você vai acabar louvando o perverso. Isso é irrefutável.
Você basta olhar os que louvam o perverso e veja se são pessoas de consciência, se são pessoas de humanidade. Elas não são pessoas de humanidade. Por isso é que louvam o perverso. Mas os que guardam a consciência se indignam contra o perverso e contra a sua perversidade. Realmente, Alexandre, isso é muito sério. Muito sério. Os que guardam a consciência se indignam contra ele, contra o perverso, contra a perversidade. Os homens maus não entendem o que é justo. Isso é, meu Deus, de uma precisão cognitiva incomparável e uma simplicidade esmagadora. Os homens maus não entendem. Eles não entendem. Eles não entendem. Isso é terrível. Quando a maldade toma conta da referência do pensamento, da matrix da produção de tentativas de inteligência, quando a maldade entra e coloca a sua engrenagem dentro dessa dimensão de onde se originam nossos sentimentos, pensamentos, emoções que acabarão se transformando nas nossas escolhas, e se isso brota do mistério desse mal, isso produz na gente algo horroroso, isso impede a gente de enxergar o que é bom e justo. Eu vejo há muitos anos pessoas que são funcionais, meu Deus. Elas são aptas para fazerem negócios, para realizarem algumas coisas, muitas delas, no curso de anos e anos de observação. Todavia, você percebe que quando se trata de olhar o próximo, elas não conseguem discernir o que é justo. Não conseguem, parece haver um impedimento. É algo de natureza profundamente espiritual. E é o que se diz aqui. Os homens maus não entendem o que é justo. Você chega a ficar perplexo. E às vezes você vê o indivíduo no auge da sua perversidade, cheio de arroubos em relação ao que seja de Deus e dizendo que ele próprio é de Deus e usando Deus como propaganda do seu regime perverso. Isso aí, a história está cheia disso. E eu vejo, eles são capazes de elaborar uma estratégia de destruição de algum adversário. No entanto, eles não conseguem discernir o que é justo. E eu fico chocado, eu digo, meu Deus, como é que esse cara não consegue fazer diferença entre justiça e injustiça? E cada vez mais cresce o grupo das pessoas que não conseguem fazer diferença entre a injustiça e a justiça. Cada vez mais.
mas os que buscam o Senhor entendem tudo. É o que está dito aqui, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. A sua mente fica aberta para o discernimento quando você busca o Senhor, busca o que é verdadeiro, busca o que é amor, busca o que é fé, busca o que é digno da expressão de um filho de Deus, como Deus é, que reflete o caráter dele, que reflete o caráter de Jesus, o caráter de Cristo. Essa é a minha vocação, é me converter em Jesus, é me converter para estar em Cristo e andar nele para que ele seja formado em mim e eu me torne um Cristo, um Filho de Deus. Eu me torne uma imagem e expressão de Deus. Isso é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Isso é compreender que Jesus se tornou o primogênito entre muitos irmãos que carregam a semelhança da cara dele na família dele. Tem o DNA da divindade e da bondade. E quando chegarem nessa plenitude, quando passarem para essa outra dimensão, serão feitos completamente à imagem e semelhança do Cristo que ressuscitou. Os que buscam o Senhor sabem disso. Eles sabem que eles podem ter tudo. E não se trata de possuir, se trata de compreender, de olhar. Não tem nada melhor do que luz nos olhos, do que ver e enxergar e discernir, porque você busca a compreensão da verdade e pratica isso com amor e com consciência. Você passa a entender tudo. É uma coisa maravilhosa. Quando a gente abre a consciência e a planta em Deus, por isso podemos abri-la em qualquer dimensão, ela está plantada, ela é em Deus. Você começa a entender tudo. O véu é tirado, aquele engano, aquela miragem, aquelas fantasias, aquelas ilusões. Você começa a ver, a entender, a discernir diferentemente do perverso que não entende o que é justo. Aquele que busca o Senhor compreende tudo. Compreende tudo. Senhor, permite que essa pequena palavra encontre agasalho no coração de todos os que a estão ouvindo. É o que eu te peço que aconteça agora. Em nome de Jesus. Amém.